Meus queridos e minhas queridas, hoje eu quero que você aprenda a fazer uma boa sustentação oral. Para isso, nós seremos bastante objetivos, bastante didáticos e bastante práticos. Eu quero que você aproveite esse tempo para entender aquilo que é essencial para que você, ao fazer uma sustentação oral, saia-se muito bem. Aprenda a estruturar o seu roteiro. Aprenda a desenvolver a sua autoconfiança. Aprenda a lidar com os erros que muito provavelmente acontecerão durante esse ato. E que você aprenda a utilizar a sustentação oral como um instrumento real e capaz de influenciar em um julgamento favorável ao seu cliente. Como toda boa coisa, a ideia é que comecemos muito bem desenvolvendo o planejamento dessa sustentação oral. Ou seja, que você consiga entender o que é necessário que conste do seu script. O que realmente vale a pena ser dito? Será que tudo vale a pena ser dito? Entre aquilo que é selecionado para ser levado ao púlpito, para que você leve na tribuna, é necessário estabelecer uma variação, uma intensidade entre os argumentos? Esse tipo de pergunta é extremamente válida para que você possa inserir nessa sua sustentação oral não apenas o comum, que já é bom, mas de fato, se você é capaz, utilizando os mesmos esforços, a mesma energia de fazer um trabalho excelente, não faz o menor sentido contentar-se com o que é apenas bom. Então, vamos lá. De uma maneira muito prática, e naturalmente você já deve ter isso em mente, é preciso levar em conta, na hora de fazer o seu script, que nem tudo precisa ser levado à discussão. Se nós estamos falando de sustentação oral, via de regra geral, tá? Obviamente que nem todas as vezes, mas na maioria dos casos você estará diante de um recurso. É óbvio que há as ações originárias no âmbito dos tribunais que já comportam, antes de um primeiro julgamento, a exposição oral feita na tribuna. O caso, por exemplo, de uma ação rescisória, é o caso de mandato de segurança e etc. Então vamos lá. Ler os autos é o mínimo, mas como deve ser realizada essa leitura? É completamente diferente a forma de um advogado deter-se sobre os autos de um processo, de um juiz ou um promotor de justiça deter-se sobre os autos de um processo. E a resposta é muito óbvia, a finalidade de cada um é diferente. No contexto de um advogado, isso se multiplica por um número incontável de variáveis, porque a finalidade específica da sustentação oral vai dizer a ver com o interesse precípuo do seu cliente. Então veja, a primeira coisa de fato para ter um bom script, e um script precisa ser conciso, claro e estratégico, é ler os autos desse processo, conseguindo determinar muito bem quais são os principais argumentos que você precisará ou validar durante essa exposição oral ou contra-argumentar, vencer durante essa sustentação oral. Se nós estamos falando de uma sustentação oral a nível de recurso, a primeira cadeia de argumentos que você precisa clarear muito bem não é a da parte adversária, é a da própria sentença. Por uma razão muito óbvia, naquele momento,
A reforma é do conteúdo do julgado, do conteúdo da sentença. Então, é bastante interessante, e essa é uma dica concreta, que você leia a sentença, se estivermos falando de um recurso, é claro, e consiga delimitar muito bem quais são os argumentos principais. Tudo bem, você listará todos os argumentos, mas a ideia é que você estabeleça um decréscimo de valor entre esses argumentos, para que ao estabelecer a sua própria argumentação, e esse é um passo futuro do nosso script, você tenha em mente essa estratégia necessária para estabelecer o que será impugnado, contestado, rebatido primeiro, o que virá depois e o que não precisa ser levado à tribuna.